O portão de Jaffa é o único portão na muralha ocidental da cidade de Jerusalém que ligava a cidade à estrada que levava em direção ao oeste, para o porto de Jaffa, que era o porto de entrada para a chamada Terra Santa. E daí o nome Porta de Jaffa, porque ia em direção à cidade de Jaffa. Curiosamente, em árabe, o nome do portão é Bab el-Khalil, ou seja, o portão de Hebron, que para os árabes era a cidade mais importante, e esse portão também está em direção para a cidade de Hebron. Na época dos cruzados, este portão era chamado de Porta de Davi, porque bem pertinho daqui, os cruzados acreditavam que estava o palácio do rei Davi. É logicamente um erro, esse não era o palácio do rei Davi, aqui essa imagem que estamos vendo, atualmente o museu da Torre de Davi, mas esse erro vem da época dos bizantinos. De todas maneiras, o portão de Jaffa, na época dos cruzados, como disse, era chamado Portão de Davi, por ter essa crença que aqui estava o palácio do rei Davi. Em que ano este portão foi construído? A resposta é muito simples e pode ser encontrada na inscrição deixada pelo sultão turco Sulimão o Magnífico, onde diz que esta parede abençoada foi ordenada para ser construída pelo sultão Sulimão, filho do sultão Kalim Khan, e coloca o ano onde foi inaugurado esse portão, está tudo escrito aqui, que no calendário muçulmano o equivalente é do ano gregoriano 1538. E o sultão Sulimão fez isso em todas as portas da cidade, nas 5 que ele construiu entre os anos 1538 e 1542. Devido à sua localização estratégica, importância e centralidade, o portão de Jaffa passou por muitas mudanças ao longo da história. Durante o período do Segundo Templo, especificamente no século I, Herodes restaurou as muralhas e portões da cidade e estendeu seus limites para o norte, construindo seu suntuoso palácio nas proximidades deste portão, em um lugar muito estratégico. Estamos vendo aqui o atual Museu da Torre de Davi. O ponto da Porta de Jaffa foi sempre muito estratégico ao longo dos séculos, e diferentes impérios estabeleceram fortalezas, exércitos ou casas de governo em seus arredores, principalmente no que hoje é o Museu da Torre de Davi. No próprio museu é possível ver restos arqueológicos de diferentes períodos que mostram que o lugar sempre foi um local de máxima proteção. E aqui vemos uma torre, a base de uma torre construída por Herodes, e acima dessa base uma torre construída pelos cruzados, mais ou menos uns 1100, 1200 anos depois. Entrando por este portão, podemos ver a clássica estrutura das portas de Jerusalém construídas por Sulimão, de um ângulo de 90 graus, que foi usada para impedir o avanço de um conquistador potencial, que foi mais uma maneira de tentar proteger a cidade de Jerusalém desde o século XVI ao século XIX. Só para vocês entenderem, quando o exército entra aqui com todos os soldados, um monte de soldados, eles são freados por essa parede e nesse ângulo de 90 graus, eles são freados de alguma forma, e aí os defensores da cidade podiam mais facilmente tentar reprimir esses ataques. Muitos eventos importantes aconteceram nesse portão nos tempos modernos. O portão de Jaffa foi o primeiro a ser aberto à noite, pois até 1860 todos os portões estavam estritamente fechados ao entardecer. E os que chegavam mais tarde tinham que ficar em um albergue chamado de Khan, que estava muito próximo da porta de Jaffa. Em 1898, os otomanos fizeram uma abertura no muro que está próximo ao portão de Jaffa para permitir a entrada da carruagem do imperador alemão Guilherme II e sua esposa, Augusta Vitória, que estava a caminho para inaugurar a Igreja Luterana do Redentor. Assim, pela primeira vez, foi permitida a entrada de carruagens na cidade de Jerusalém. Os turcos estavam em constante declínio e fizeram o melhor para agradar o líder mais importante da época. Mas isso não ajudou muito, porque em 1917 o Império Otomano simplesmente colapsou. Esse grande império de mais ou menos 400 anos simplesmente se derrubou
e os ingleses acabaram conquistando a cidade de Jerusalém e toda a região da Palestina. Em 1917, este portão viu a entrada do vitorioso general britânico Allenby, que acabava de conquistar Jerusalém dos turcos, e depois de pouco mais de 7 séculos, os cristãos voltaram a governar a cidade santa. O general Allenby desceu do seu cavalo aqui, na entrada do portão de Jaffa, e caminhou, como estou caminhando agora, até a entrada do atual Museu da Torre de Davi, onde proferiu um famoso discurso chamando todas as religiões à coexistência pacífica. O general Allenby diria mais tarde que escolheu não entrar em seu cavalo porque apenas só um entrou em Jerusalém em cima montado em um animal e ele não é, ou seja, Allenby, não é digno de tal honra. Ficou claro que Allenby, um cristão devoto, estava se referindo a Jesus. E esse é o caminho que Allenby fez através da porta de Jaffa em direção ao atual Museu da Torre de Davi, onde ele fez esse famoso discurso chamando a coexistência entre todas as religiões. Através do portão de Jaffa, podemos entrar tanto no bairro cristão, através do mercado árabe que vemos aqui, como também podemos entrar ao bairro armênio, que está em essa direção também do Museu da Torre de Davi. Uma coisa muito curiosa para terminar, bem próximo da porta de Jaffa, vemos duas tumbas do período otomano. A lenda popular conta que o sultão Sulimão o Magnífico ficou furioso ao saber que os arquitetos que projetaram o muro tinham deixado de fora o Monte Sião e a tumba de Davi. A propósito, um dos grandes profetas do Islã, e mandou matar esses dois arquitetos que, segundo a lenda, estão enterrados aqui mesmo. Como já disse, é uma lenda que nunca foi comprovada nem verificada. Chegamos ao final deste vídeo sobre o portão de Jaffa e convido-os a assistir o próximo vídeo onde falaremos sobre o portão de Sião. Você gostou deste vídeo? Então não esqueça de comentar, compartilhar com os amigos e, logicamente, também curtir. Você também pode se inscrever gratuitamente no nosso canal no YouTube para receber todas as novidades que temos a oferecer desde a Moriá International Center. Eu mando um grande abraço para cada um de vocês aqui de Jerusalém.